Você está jogando um jogo. A questão aqui é, você sabe as regras? Geralmente a gente se frustra, a gente fica se comparando de forma desmedida com outras pessoas, a gente se cansa à toa, fica ansioso e no fim do dia, quando a gente olha para trás, é como se a gente não tivesse saído do lugar. E aqui nesse vídeo eu quero falar exatamente sobre isso. Basicamente algumas coisas que eu tenho pensado sobre a minha vida nos últimos tempos, algumas coisas que eu tenho aprendido com as minhas leituras, com as minhas experiências, com conselhos de outras pessoas que estão próximos a mim, o que eu tenho feito na minha vida e que talvez possa servir para você também. Então vamos lá para nossa regra número 1. Deixa aqui embaixo a sua inscrição caso você não seja inscrito. Pessoal, estamos voltando aí depois de quase um mês sem conteúdo, então é muito importante que você compartilhe esse vídeo e obrigado a todo mundo que mandou mensagem nessa época aí que eu estava sem postar. É bom saber que vocês sentiram a minha falta aí, beleza? Como eu sempre costumo falar aqui, como eu sempre costumo citar também aquele livro do Richard River, as ideias têm consequências. Mas eu vou ir um pouco além disso e te dizer que, na verdade, a nossa vida tem consequências, né? Cada uma das minhas ações, dos meus pensamentos, dos meus gestos, tudo que eu faço vai ter alguma consequência. No último mês, e por isso que eu fiquei sem vídeo, aconteceu uma escolha que eu tomei e que eu tive que, obviamente, sair um pouco da minha rotina, tive que fazer uma viagem, como vocês viram aí, e eu tive que sair completamente da minha rotina. Eu não li o tanto que eu queria, eu não estudei o tanto que eu deveria, eu não estava fazendo exercício físico também, não tanto quanto eu gostaria, mas é uma escolha, e essa escolha tem as consequências. Eu não fui para a faculdade por essas 2 semanas aí que eu estive fora, e agora eu tô tendo que correr atrás desse atraso, né? Então por isso que eu até tenho postado aqui, vocês viram, tô fazendo maquete como louco, tô estudando e tal, por isso que o conteúdo até deu um atrasado por causa disso. Mas aí que vem uma grande questão, a regra número 1. Quando a gente entende que as nossas ações têm consequências, podem ser consequências boas ou ruins, e uma vez que a gente entende quais podem ser as consequências das nossas ações, a gente se prepara melhor para quando essas consequências virem. Por exemplo, eu sabia que, obviamente, ao deixar de ir para a faculdade por 2, 3 semanas, eu teria matéria acumulada. Quando eu sento para estudar agora, eu tô simplesmente de boa quanto a isso, entendeu? Beleza, se eu não conseguir chegar para a prova com a matéria, beleza, velho. Foi a escolha que eu fiz e é isso. Eu vou manter a minha escolha. Trazendo, como eu sempre trago, frases da Bíblia, tem a famosa e clássica frase, né? Tudo que um homem semear, isso também colherá. E eu tenho percebido que cada escolha que a gente faz é como se fosse uma semente que a gente planta, que dará algum fruto, que dará algum resultado. E eu devo estar apto a lidar com esse resultado, qualquer que seja. Se eu quero resultados um pouco melhores, eu tenho que agir um pouco melhor, entendeu? Um pouco mais virtuosamente, como eu sempre digo por aqui. E se tudo que está acontecendo na minha vida está sendo uma porcaria, ora, pode ser que eu esteja agindo de alguma maneira errada. Ok, vamos abrir um grande parênteses aqui para que você entenda. Nem tudo que te acontece é culpa sua, nem tudo que acontece são consequências das nossas ações. O que importa aqui, e a gente já vai começar aí para a regra número 2, é a sua jornada, o seu caminho, é você tentar fazer o melhor que você pode nas condições que você tem. E as consequências, meus caros, uma vez que você faz isso, o melhor que você pode, as consequências serão mais aceitáveis. Quando você entende a sua responsabilidade sobre as suas coisas, esse talvez seja o princípio de toda e qualquer liberdade. E obviamente, quando eu entendi isso, eu parei de culpar as outras pessoas, parei de culpar, sei lá, a cidade que eu vivia, a faculdade que eu estudo, isso ou aquilo, e eu comecei a ver qual que era a influência que eu tinha sobre essas coisas, entendeu? E tentar agir nessa minha área de influência. A regra número 2 tem a ver com não pular rodada. Você viver agora pensando no futuro, pensando no que você já deveria estar fazendo, já deveria ter feito, ou mesmo você não desfrutar da vida, não desfrutar das coisas que te acontecem. Hoje você tem uma condição X. Amanhã você terá a condição XY. Depois de amanhã, a condição XYZ. E por aí vai. Os dias vão mudando e a sua vida também vai mudando de alguma forma. Mas, em geral, essas mudanças que acontecem, elas podem ser boas e elas podem ser desfrutadas. Tem 2 coisas que eu tenho a falar sobre isso. A primeira delas é sobre o Marco Aurélio, né? Ele fala que é pra gente encarar a mudança como algo bom. Porque na natureza, por exemplo,
para que algo grandioso possa acontecer, precisa de uma certa mudança. E a segunda coisa, e tem a ver com a Bíblia mais uma vez também, obviamente que a Bíblia é a base para a maioria desses pensamentos que eu vou falar aqui para vocês. A cada dia basta o seu próprio mal, né? Não adianta eu ficar pensando no amanhã se eu não lidar com o hoje, né? Para o amanhã chegar, eu preciso viver o hoje. Uma vez que a gente vive 100% presente em cada situação da nossa vida, a gente está mais capacitado para agir com perfeição. Tem uma frase que eu escrevi aqui nesse caderninho meu, que é meu caderno de desenhos e de alguns estudos e tudo mais. Eu escrevi da seguinte maneira, é uma frase para eu me lembrar constantemente sobre não viver pulando rodadas, para eu conseguir, de certa forma, viver no agora e fazer o melhor que eu posso. É da seguinte maneira, bem curtinha: alegre-se, trabalhe para alcançar a perfeição. É 2 Coríntios 13:11. E cara, é basicamente isso, eu tenho que me alegrar com a quantidade de trabalho que eu tenho para fazer e tentar atingir a perfeição nesse trabalho. Eu vou fazer uma maquete agora, me alegro com isso e tentando atingir a perfeição em cada coisa que eu me propor. E de certa forma, muitas vezes a ansiedade, ela vem pelo contrário, pra gente muitas vezes não se alegrar com o que a gente tem agora, com o que a gente está vivendo agora, pensar demasiadamente no futuro. E se a gente para 2 segundos para raciocinar, tudo o que existe é o agora. Não existe futuro e não existe passado. Você só vive e só viverá todos os segundos da sua vida. Você só viverá no presente. Você vai dormir no presente, você acorda no presente, você toma banho no presente, você lê no presente. Tudo que você faz, meus caros, é no presente. O Viktor Frankl, ele até fala que o passado ele já está eternizado, não adianta muito se preocupar com ele, e o futuro é uma possibilidade de melhora. O presente, por outro lado, é tudo que a gente tem e é onde a nossa ação pode ser esperada por outras pessoas. A nossa ação pode ajudar outras pessoas e não adianta muito eu querer viver pulando para a próxima fase, sendo que eu não concluí essa fase aqui. Regra número 3, e tem a ver com essa frase que eu acabei de citar do 2 Coríntios, que é: a perfeição não é luxo, mas é uma exigência interna. Como assim? É muito comum a gente ver pessoas que não se importam não dão um carinho necessário aos detalhes das coisas, né? Que faz as coisas, mas só simplesmente por fazê-las, porque tem que fazer, porque fulano pediu, ou ciclano mandou, ou porque precisa, sei lá o que. A regra número 3 sobre a vida, né? Se a gente está considerando aqui a vida como um jogo, a regra número 3 é atenção aos detalhes, atenção às coisas que você faz na sua vida. Espera aí rapidinho. Para quem está de volta, meus caros, tchim, um brinde para nós, é muito bom estar de volta. Se você está gostando desse vídeo, já deixe seu like aqui, compartilhe, beleza? Porque faz tempo que eu não posto vídeo, então se você compartilhar esse vídeo, o YouTube vai entregar melhor aí. E olha só as 2 frases que eu separei para esse momento. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Essa é uma das nossas missões na vida. E a segunda coisa que tem aqui, que está em 2 Timóteo, é: apresentai-vos a Deus como obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar. É como se a gente tivesse que constantemente nos orgulhar da obra que a gente está fazendo aqui na Terra. Como se eu não tivesse vergonha de mostrar as coisas que eu faço. Por isso que eu posto aqui, sei lá, uma maquete que eu estou fazendo, um desenho que eu fiz. Eu tento me orgulhar pelas coisas que eu faço, porque eu tento fazê-las da melhor forma que eu posso. Beleza, pode ser que o desenho esteja ruim, mas daqui a pouco eu vou conseguir fazer ele um pouco melhor. Mas eu não tenho vergonha deles, entendeu? Eu não tenho vergonha das coisas que eu faço, dos meus vídeos. Tem vídeo que não ficou tão bom, beleza, velho. Mas eu tô fazendo e eu tô tentando melhorar com o tempo, entendeu? Eu tô tentando alcançar um pouco de perfeição em cada um deles. Não sei se vocês perceberam, eu até mudei aqui um pouco do estúdio, né, para melhorar um pouco a luz, enfim. O interessante dessa perfeição, que pode ser tida como um ideal, é que não tem fim essa busca, né? Você sempre pode melhorar alguma coisa, você sempre tá ali tentando melhorar na sua vida. Mas, mais uma vez, um parênteses aqui: não é perfeccionismo doentio, beleza? Não é você não conseguir fazer nada porque você sempre fica tentando alcançar a perfeição máxima em tudo. Não é disso que eu tô falando. Tô falando de você tentar fazer as coisas do melhor forma possível, tentando alcançar a perfeição moral, a perfeição intelectual, a perfeição em qualquer área.
Tem até um livro que é exatamente o nome desse vídeo, né? Se a vida é um jogo, aqui estão as regras, do Alan Pease. Fala sobre essa regra, né? Que é você jogar para vencer com o que você tem. Então é basicamente isso. Vamos lá, regra número 4. Aprenda a perder e a recomeçar. Quando você não consegue atingir determinado objetivo na sua vida, não é um fim da linha, não é um ponto final que estabelece aí. Não, você pode perder e você tem que aceitar a sua derrota também, né? Você tem que, às vezes, a gente precisa parar de levar a vida com uma seriedade absurda. Nossa, mas o que os outros vão falar de mim se eu não conseguir? Mas que é isso? Parar de se ver assim como o bonzão que não pode errar. Isso é pura ignorância, arrogância e orgulho da nossa parte. E começar a se arriscar mais, né? Colocar a pele em jogo, diria o Nassim Taleb. Arriscar a própria pele e ver o que pode acontecer, entendeu? Tomar algumas decisões na sua vida, entendendo as consequências, que volta lá na regra número 1, mas entendendo que ao perder você pode recomeçar. E não precisa recomeçar necessariamente no mesmo caminho. Você pode seguir outros caminhos. Você tem a chance de refazer as coisas se necessário, de ir para um caminho ou para o outro. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, diria Paulo em Romanos, se eu não me engano. Mas é isso, cara. É você fazer as coisas entendendo que às vezes o fracasso é parte do jogo. O fracasso não é o fim da linha, entendeu? Só fracassa mesmo aquelas pessoas que param de tentar definitivamente. Mas enquanto houver vida, há esperança, né? Essa também é uma boa frase aí que talvez possa te ajudar de alguma forma. Eu vou falar da minha própria experiência mais uma vez, né? Eu já tentei várias coisas que falharam, ou então que por minha falta de constância eu abandonei com o tempo. Eu já comecei em várias coisas, já comecei lá no Instagram falando sobre arquitetura e parei. Aí eu já tive a ideia de fazer tipo uma loja online. Também falhei porque eu não me mantive constante nisso. Mas já foram várias coisas, alguns vídeos que floparam completamente, que eu passei algumas horas fazendo. Cara, beleza, mas eu não vou parar de tentar aqui por causa disso, entendeu? Esses erros que eu tive no passado e essas falhas não definem 100% quem eu sou e a minha capacidade. Isso é o mais importante. Muitas vezes a queda, ela pode nos ensinar muitíssimo mais do que o sucesso. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você quiser, clique aqui no link da descrição para conhecer meu curso de leitura e memória, né? Que é um mini curso com 8 aulas, onde eu falo sobre como a gente pode usar os conhecimentos dos livros e aplicá-los no nosso dia a dia, como que a gente pode ler melhor e reter mais as coisas. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Meu nome é João Dias. Eu espero que eu possa ter te ajudado minimamente aqui. Deixe seu like, é muito bom estar de volta e a gente se vê no próximo vídeo.